Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Incoma Digital. Eu sou a Gabi Tosati e eu tô aqui para conversar com vocês sobre ilustração nessa palestra. E para iniciar tudo, primeiro eu queria agradecer ao pessoal da FAAL, do curso de design, por terem me convidado para participar desse evento que dessa vez, infelizmente por conta do Covid, está acontecendo aqui pela internet. Mas a gente está aí conectado, dividindo nossos conhecimentos e usando esse tempo para a gente descobrir mais sobre áreas que muitas vezes a gente não tinha tanto interesse antes. Então, se você tem interesse em ilustração, vem cá, vamos bater um papo sobre. Vou compartilhar um pouquinho da minha jornada. E a gente está aqui para falar sobre a jornada do ilustrador, né? Então, eu vou comentar um pouco sobre a minha e falar sobre caminhos que vocês podem tomar se vocês têm interesse no mercado e também responder algumas perguntas que o pessoal deixou lá no Instagram. Então, vamos lá, sem mais delongas, para esse negócio não ficar tão comprido. Eu acho que é melhor eu começar fazendo uma apresentação sobre mim, né? Porque para vocês entenderem mais quem que está falando com vocês aqui nessa palestra. Como eu falei antes, o meu nome é Gabriela Tosati, eu tenho 21 anos e eu sou de Limeira, aqui do interior de São Paulo. E eu morei minha vida toda aqui. Eu só me mudei para São Paulo por um ano para fazer minha pós-graduação, mas aí a gente já está pulando etapas, né? Vamos primeiro conversar sobre desde o comecinho, quando eu era muito criança, que foi quando eu comecei a descobrir essa minha paixão por desenho, né? Eu sempre amei muito desenhos animados e histórias em quadrinhos, então minha inspiração meio que veio daí, sabe? De tudo que eu consumia desde que eu era criança. E eu amava desenhar, eu gastava 1000 cadernos fazendo história em quadrinhos bestas e desenhinhos sobre coisas que eu gostava. Eu era uma criança muito criativa e eu tive a sorte de ter o privilégio dos meus pais incentivarem muito isso em mim. Então, quando eu tinha 11 anos, eu comecei a fazer aula de desenho técnico com o Godoy aqui de Limeira. É um professor que ensina em particular, né, na casa dele mesmo, com pouquíssimos alunos. E eu tive a honra e o prazer de ser ensinada por ele. Ele é um ótimo professor, muito rígido, mas foi o que me ajudou a, acho que, trilhar esse caminho com mais facilidade, porque eu aprendi muito lá. E lá, na verdade, eu digo desenho técnico porque eu não desenhava o que eu queria lá, ele ensinava realmente, sim, todas as técnicas básicas por meio de desenhos que não eram nada prazerosos de fazer, na verdade. Eu teve uma época até que, por eu ser muito criança, quando eu comecei, né, 11 anos, eu não tinha vontade de ir porque eu não podia desenhar as coisinhas que eu queria. Eu tinha que ficar fazendo quadradinhos de tonalidade e sei lá, eu não podia copiar direto pro papel. Eu tinha que medir tudo certinho e medir no papel e isso foi por 5 anos, né? Então eu meio que criei isso naturalmente de aprender a enxergar a proporção das coisas, a enxergar a tonalidade. Então foi muito bom eu ter passado por tudo isso, por mais que na hora não tenha sido tão prazeroso assim, eu não mudaria nada, porque acredito que foi isso que me ajudou a evoluir minha arte de forma tão natural e simples, porque enquanto eu fazia as aulas, eu treinava em casa também. Então eu fui juntando as duas coisas e aí eu consegui estar onde eu tô hoje, então é basicamente isso. Eu sou muito grata mesmo por ter tido a oportunidade de estudar, dos meus pais terem me bancado nisso, né, e terem incentivado minha veia artística e tudo mais. E depois disso, né, eu fiz essas aulas enquanto eu estava no ensino fundamental, no ensino médio. Quando eu saí do ensino médio, eu decidi fazer faculdade de design, porque eu já sabia que era para isso que eu queria seguir, né? E como a gente não tem uma faculdade de ilustração, né? Só cursos mesmo, nada superior. Então eu decidi partir para o design, que é muito semelhante, tem ligação. E no curso, enquanto eu fazia o curso, eu descobri que eu podia trabalhar com ilustração, né? Que não precisava trabalhar com design necessariamente. Então eu segui fazendo o curso, porque eu fiz lá na Unimap, o curso tecnólogo de 2 anos, então foi bem curtinho. E eu gostei muito do curso, eu acho que ele teve total relação com o que eu faço e me fez, na verdade, desenvolver um olhar crítico muito, muito bom, que fez muito bem para minha carreira. E, sei lá, eu consegui aplicar muitas coisas que eu aprendi lá no meu trabalho, então ah, foi muito útil para mim. E quando eu me formei, eu decidi fazer uma pós-graduação em animação 2D na Merias, lá em São Paulo. Então, eu me mudei para São Paulo por um ano
porque a pós durou um ano mesmo, e aí eu estudei lá na Melies um ano de ilustração, de ilustração não, de animação 2D. E foi muito bom também. Eu tinha esse sonho também de fazer parte de uma equipe de animação, porque, né, como eu falei, desde criança eu gostava muito de assistir desenho e depois de adulta, né, como eu posso dizer, de jovem, eu também continuei gostando muito do processo todo. Eu sempre assistia vídeos e aulas sobre como animar e via as propriedades, né, que a animação oferece e ficava muito interessada. Então, eu decidi estudar para ver como é que era, né, para descobrir esse mundo, para ver se encaixava. E eu percebi que, na verdade, não era muito o que eu imaginava, porque é muito mais difícil do que a gente imagina. E eu gostei muito, na verdade, eu não faria diferente, mas eu percebi que a área da animação em si não é tão minha praia. Eu posso até, no futuramente, fazer parte de uma equipe para fazer cenários, personagens, storyboard, essas coisas que envolvam mais mesmo a parte de ilustração, de desenhar e tudo mais. Mas a parte de, né, animar em si, eu admito que foi um pouquinho difícil e não gostei tanto quanto eu imaginei que eu gostaria, né? Mas basicamente isso. E aí, hoje em dia, desde 2015, eu atuo como ilustradora freelancer. E então eu trabalho de casa, o meu foco de trabalho é para é editorial, para a área editorial. Então eu tento, né, focar ao máximo em trabalhos infantis, porque é o que eu gosto, infantil e infanto-juvenil. Trabalhos didáticos, livros infantis, livros ilustrados, apostilas, várias coisas, revista. Então é essa área que eu gosto, por mais que eu não tenha feito tantos trabalhos assim, porque no começo da minha carreira eu focava mais mesmo em encomendas pessoais, porque era o que estava no meu alcance. E eu fiz alguns bicos meio que separados, assim, em várias áreas diferentes, tipo, trabalhei já com estampa de camiseta, trabalhei já com design de personagens, com editorial, como eu falei. Então eu fui para várias áreas até encontrar o que eu gostei, que realmente que eu percebi que o editorial é o que se encaixa ali no meu coraçãozinho. Então eu tô tentando aumentar a bagagem de trabalho nesse sentido, mas é basicamente isso. Pelo menos estou conseguindo ganhar dinheiro com isso, com o que eu amo fazer. E tive a oportunidade de produzir cursos e estar aqui dando palestras e sido convidada para eventos de marcas grandes como Faber-Castell e ter contato com editoras grandes tipo Moderna, Escriba, FDT, FTD, falei errado o nome da editora, meu Deus. E, enfim, tentei trabalhar também numa empresa de games, mas também acabou não dando muito certo. Já tentei de tudo, mas é o editorial que eu gosto, então é essa propriedade que eu tenho para falar com vocês. Ok, eu já tendo me apresentado e falado as coisas que eu faço, acho que eu consegui fazer isso. É meio difícil falar sobre a gente, né? Mas a gente tenta. Vamos começar falando sobre ilustração. O que é ilustração? A ilustração, ela tem essa ligação forte com o design porque ela não é muito diferente do propósito, que é resolver um problema que o cliente está apresentando. Então, muitas vezes o cliente vai chegar com um briefing ou com alguma proposta e falar, viu, eu preciso de tantas ilustrações para isso. E o seu trabalho pode refletir os problemas que o cliente está querendo resolver. Então, ela ilustração é diferente de desenho porque a ilustração normalmente ela tende a ter um propósito no fundo, ela tende a ter essa bagagem de composição, de estudo, de representar alguma coisa, de ter essa mensagem por trás. O desenho é algo assim, feito mais despretensiosamente, só uma coisa bonita, tipo uma fanart, é um desenho, que mais que pode ser representado como desenho? Não sei, essas são essas coisas que não tem muito uma finalidade para estarem ali. Elas é um desenho bonito que você fez porque você quis fazer e é isso. Então, quando você se trabalha com ilustração, você normalmente tem esse propósito que você precisa seguir. Então, no meu caso, ilustração editorial, ilustração infantil, a gente tem algumas linhas ali que para o nosso trabalho representar alguma coisa, por exemplo, para chamar a atenção de uma criança para alguma coisa. Eu estou fazendo um projeto agora
Eu não sei se eu podia estar falando isso, mas vou falar para quem está assistindo aqui, não espalhe. Mas é um projeto de um livro infantil que representa monstrinhos como sentimentos. Então, eu tenho que acrescentar o sentimento que o monstrinho representa e mais alguns elementos visuais que possam dar a entender o que esse monstrinho representa. Então, por exemplo, eu vou desenhar um monstrinho da tristeza. Que cor representa a tristeza? Normalmente um azul escuro, um azul meio, né, não tão forte, assim, claro. O que mais que pode representar tristeza? A expressão do personagem tem que transmitir isso. A, o gesto corporal dele tem que transmitir isso. E tem alguns outros elementos, por exemplo, eu posso estar atropelando assuntos, mas enfim, né? Vamos lá. Questão de composição, isso é importante para entender a mensagem da ilustração. O personagem, vamos dizer assim, a raiva. Que cor que a raiva representa? Beleza, o vermelho, isso é meio que óbvio para todo mundo. Mas, por exemplo, formas geométricas também podem representar isso. Uma forma redonda, normalmente, ela é usada para representar um personagem mais amigável, que não machuque. Uma forma triangular, por ela ter pontas, normalmente ela é representada num personagem que é malvado ou que é perigoso. Um quadrado num personagem que já é mais quadradão, literalmente, tipo, mais regrado e tipo um nerdzinho, sabe? Então, existem esses elementos que, conforme a gente vai estudando, a gente vai percebendo que eles podem acrescentar no nosso trabalho. Então, a diferença de ilustração para desenho é meio que isso, é você entender como você pode representar visualmente um sentimento, uma mensagem. Eu acho que eu me estendi muito para explicar um conceito que nem é tão difícil assim de entender. Mas, enfim, vamos lá, né? Então, provavelmente você que está assistindo aqui tem algum interesse na ilustração, ou trabalha com isso, ou quer trabalhar, ou gosta e pensa, considera trabalhar com isso. Então, vamos começar do zero. Como que a gente começa a ilustrar? Eu vou falar a partir da minha experiência, né? Que como eu já falei para vocês, eu fiz curso técnico, então muitas vezes é interessante você fazer um curso. Existem cursos online, até para gente aprender nessa época que a gente está. Cursos na sua cidade, você pode pesquisar se tem alguma escola particular. Se você não tem renda o suficiente para fazer isso, a internet está cheia de conteúdo legal, com muita gente oferecendo essa gama de ensinamentos, tudo de graça. Então é só você jogar, sei lá, no YouTube, coisas que você quer aprender, para você conseguir se inserir nesse mundo. E assim, ai, tá, beleza, tenho essas plataformas para fazer isso, mas por onde exatamente que a gente começa a estudar ilustração? Eu diria que pelos fundamentos básicos mesmo. Eu acho que é isso que a gente tem que focar bem no começo, porque às vezes a gente quer pular etapas, né? Não, porque eu quero já ter um estilo próprio e eu quero já começar a divulgar o meu trabalho para eu conseguir. Então, assim, primeiro você tem que ser realista, olhar para o seu trabalho e ver se ele já está no nível de você conseguir trabalhar com isso. E não é questão de, ai, um é melhor que o outro, não é nem isso que eu tô falando, porque cada trabalho tem a sua valorização, né? Mas eu digo no sentido de você entender realmente os fundamentos das coisas que você está colocando ali no papel. Então, sei lá, fundamentos básicos que a gente precisa entender: luz e sombra, anatomia, se você for querer desenhar personagens, no caso, ou se você for querer desenhar objetos, você entender uh, como representar o objeto, proporção, dimensão, enfim, esses assuntos que a gente vê em vários lugares que estão relacionados diretamente com o desenho que a gente precisa entender antes que a gente comece a levar nosso trabalho para frente. Então, o que eu estudei nessa minha escola particular aí de desenho que eu fiz foi basicamente todos esses fundamentos a partir de exercícios que não necessariamente eram muito legais de fazer, mas ajuda. Então, entender cores, entender, enfim, não sei nem citar direito, mas é isso. Procurem todos esses fundamentos. Tem muitas revistas que têm isso. Quando comecei também a estudar, eu baixava as apostilas com todos esses conteúdos. Então, eu acho que é por aí que você pode começar, realmente entendendo os fundamentos básicos do desenho para representar o seu mundo aí que você quer colocar. Dentro da ilustração também tem segmentos em questão a materiais, né? Como vocês veem por aí, tem muitos artistas que são tradicionais e artistas que são digitais. A maioria do meu trabalho é feito através do digital,
Eu tento dar uma separada, assim, porque é muito difícil separar trabalho de prazer depois que você começa a trabalhar com isso. Inclusive, é um tópico interessante de conversar depois. E eu normalmente costumo fazer arte tradicional quando eu quero desenhar para mim, e quando eu tô trabalhando eu uso digital. Os materiais que eu uso, no caso, pro digital. Eu uso uma mesa Wacom, uma Intuos Wacom média, e eu já tenho ela faz anos, anos, anos e anos. E ela tá aqui intacta. O bom da Wacom é isso, os produtos eles são meio caros, são, mas eles duram bastante. E, e é isso. Então, eu acho que é interessante vocês avaliarem qual área que vocês se identificam mais. Ah, eu gosto mais do tradicional, então segue pelo tradicional. O tradicional, querendo ou não, para o mercado, ele é um pouco mais difícil, dependendo da área, né? Então, às vezes é interessante, se você trabalhar com o tradicional, você tentar achar alguma forma de levar isso para o digital também. Então, por exemplo, eu faço a linha no tradicional e eu pinto pelo digital. Eu fazia muito isso no começo. É só digitalizar o trabalho, colocar no Photoshop e aí você colore por ali. E enfim, dá pra você mesclar as duas técnicas, não precisa ter uma regra, é que depende da área que você tá. É difícil, por exemplo, você tá trabalhando com animação ou games e você não poder usar o digital, porque muitas vezes você precisa manejar algumas coisas ali e não tem como fazer isso no tradicional. Agora, livro infantil, histórias em quadrinhos, muitas vezes são feitos pelo tradicional, então depende muito da área que você quer, realmente. E precisa avaliar. Certo, e como eu estava falando agora sobre mercado, que área que você quer seguir, vamos conversar sobre isso, sobre o mercado de ilustração, que talvez possa ser um dos principais motivos pelo qual você está assistindo, porque você quer ingressar na área, mas ainda é tudo meio nebuloso e confuso, porque querendo ou não, ilustração é uma área muito abrangente. Então, tem vários lugares que você pode atuar. E eu acho que é necessário que você explore cada um deles, não necessariamente trabalhando, mas tipo testando você mesmo, desenhando coisas sobre isso, para ver do que você realmente gosta. Eu precisei passar por muitos trabalhos que não tinham muito a ver comigo, para eu entender que a ilustração editorial é o que eu realmente me identifico, o que eu realmente gosto. Então, eu tenho aqui uma listinha. Eu fiz anotações bonitinhas para essa palestra. Eu tenho aqui uma listinha de áreas de atuação que você pode explorar dentro da ilustração. Então vamos lá. Uma delas, como eu já falei, é editorial, que você pode trabalhar com livros, revistas, jornais e afins. E é isso. Outra área que a gente pode atuar é publicidade, com campanhas, produtos. Então, às vezes é interessante para quem quer trabalhar nessa área. Acabei de perceber Acabei de perceber que eu podia ter falado uma coisa antes, que eu ia falar agora, que se você quer atuar na publicidade, às vezes é interessante você fazer um curso de publicidade também para você entender mais sobre a área. Mas quando a gente estava falando sobre por onde eu começo a estudar, o bom da ilustração é que para o mercado de trabalho, você não necessariamente precisa ter uma formação superior. Então, isso é um ponto muito positivo. Você não precisa necessariamente fazer uma faculdade para você poder trabalhar com ilustração. O que importa realmente é a qualidade do seu trabalho, é a sua técnica. Então, por isso que eu falei que estudar uns fundamentos básicos é importante, porque isso vai transparecer no seu trabalho. Então, não é necessário. Eu fiz design, fiz, porque eu achei que ia somar meu trabalho e realmente somou. Às vezes, se você tem interesse em fazer esse tipo de coisa, você pode sim procurar faculdades parecidas, tipo design tem muita ligação com isso, eu acho que é o que mais tem. Ou artes visuais também. Publicidade, se você quer seguir para essa área de publicidade. Então, todos esses cursos eles têm a ver, mas não é necessário. Quando você for procurar trabalho, praticamente nenhuma empresa vai pedir para você mandar, sei lá, onde você estudou. Você pode acrescentar isso no seu portfólio, no seu currículo, mas o que conta mesmo é o seu portfólio. Então, a gente vai falar de portfólio lá para frente, mas é isso. Você não precisa ter um curso feito nem nada para provar, porque o que vai realmente te garantir trabalhos e tudo mais é a qualidade do seu trabalho. Então, vamos continuar aqui, né? Publicidade. Na área de games, você pode fazer concepts, figurinos, cenário e personagens.
Então, se você tem interesse, às vezes, em trabalhar com games, você pode fazer isso sendo um ilustrador. E todos esses tópicos que eu tô falando agora, você pode trabalhar fixo na empresa, presencial, ou você pode também trabalhar de freelancer. Eu, por exemplo, sou freelancer e eu trabalho com muitas editoras. Então, eu já fiz uma entrevista de emprego para uma empresa de games e lá o pessoal ia presencialmente mesmo. Então, vai aí do que pode compensar mais para você e vai aí também do que o cliente vai exigir, né? Tem muitas vezes que eles às vezes pedem para você mudar de país, para você mudar de cidade, então depende muito de onde que você vai estar procurando o seu trabalho. Animação, que você pode fazer animação 2D, 3D ou ilustração de cenário, storyboard. Tem várias áreas de atuações ali dentro da animação que o ilustrador pode participar. Temos também como participar da produção de histórias em quadrinhos, o que é óbvio. Você pode fazer a colorização, fazer arte final ou ser também um produtor de HQ independente. Tem muita gente hoje em dia que produz HQs independentes e tem financiamentos coletivos ou postam em plataformas tipo o Webtoon, tipo Tapastic. Então tem como você ser independente também. Pode ser um pouquinho mais difícil, mas se você conseguir conquistar um público, é bem válido. Tá, então vamos dizer que você já sabe a área de atuação que você quer fazer. Eu vou usar como exemplo aqui as editoras, porque é o que eu tenho contato mais próximo. Então vamos dizer que você já decidiu que você quer trabalhar com editora. Então, por onde você pode encontrar esses trabalhos? No meu caso, pelo menos tratando do mercado editorial, eu fui procurando editoras e mandando o meu portfólio para elas. Então é por isso que é tão importante você ter um portfólio. Tem muitas plataformas que você pode construir seu portfólio, tipo o Behance, e você pode fazer seu próprio site, você pode usar, sei lá, o Tumblr, ou o próprio Instagram, às vezes. Às vezes pode não ser tão bom usar o Instagram, porque é mais informal, e também lá você pode postar trabalhos que não refletem exatamente o que você quer. Porque no seu portfólio é importante você deixar claro em qual área você quer trabalhar. Então não faria sentido se eu quisesse trabalhar em editorial e eu colocar no meu portfólio um monte de história em quadrinho que eu faço. Ou, sei lá, eu não sou tão boa em cenários. Eu encher meu portfólio de cenários sendo que eu não quero trabalhar com isso. Então o seu portfólio ele tem que transmitir o que você quer passar com o seu trabalho. Então, coloca ali majoritariamente coisas que você quer fazer. Ah, mas eu não trabalhei suficiente com editora. Como é que eu faço para atrair as editoras como portfólio, sendo que eu não tenho muita coisa para apresentar? Faz por si mesmo, pega, sei lá, uma história, uma fábula famosa, tipo Branca de Neve, e vai lá e desenha, faz algumas ilustrações para essa história e coloca no seu portfólio. Você pode fazer isso sozinho, não precisa alguém ir lá e pedir. Então é basicamente isso mesmo, coloca no seu portfólio realmente o que você quer fazer. E aí você pode entrar em contato com as empresas diretamente ou também tem como você fazer networking, tipo, seguir artistas que atuam na área que você também quer atuar e fazer amizade com eles ou deixar ali o seu contato ou falar, viu, eu admiro muito o seu trabalho, eu admiro muito o que você faz, também tenho interesse em atuar na área. E aí esse artista, pedir pro artista, às vezes, muitas vezes tem que ser cara de pau. Ser cara de pau para mandar um e-mail para as empresas oferecendo o seu trabalho com o seu portfólio. E cara de pau com os artistas também, de chegar para ele e falar, viu, curto muito seu trabalho, admiro aí seu trampo. Eu tô querendo começar aqui a atuar no mercado editorial, mas eu não tenho muitos contatos. Se você não tiver algum trabalho que você não pode aceitar, você poderia me indicar? Que networking é muito importante. Você ter esse contato com vários artistas para eles souberem que você está ali e está disponível para atender trabalhos que muitas vezes eles não podem. Tem trabalhos que às vezes chegam para mim que ou não são na minha área de atuação ou eu não posso pegar pela quantidade de trabalho que eu já tenho que fazer. Então eu tenho uma listinha ali de artistas que eu sei que eu posso indicar, que são confiáveis, e eu passo para o cliente e falo, olha, eu não estou disponível agora, mas esse artista aqui tá. Então, estabelecer essa conexão aí com outras pessoas da área é bem importante. Parece que não, mas você ter uma relação boa com o seu cliente também é uma coisa que pode te garantir muitos trabalhos futuros. Porque pode ser que você se dê muito bem com, sei lá, não vou usar muito.
questão da editora, porque muitas vezes existe essa hierarquia, né? Mas vamos dizer que você faz encomenda pessoal, porque muitas vezes, quando você ainda não estabeleceu ainda muito uma área e você quer ter experiência, você quer ganhar um dinheiro meio que rápido, a, o caminho mais fácil mesmo é você partir para encomenda pessoal. E é o que eu fazia por, tipo, muito tempo no começo. Eu ainda faço às vezes quando eu preciso de um dinheiro rápido e de quando tem pouca demanda. Então, a encomenda digital é super. Digital. A encomenda pessoal é super importante que você mantenha uma relação muito boa com o seu cliente. E isso com tudo, na verdade. É que com a encomenda pessoal é importante porque se você for prestativo, dinâmico, se você entregar o trabalho no prazo, se você for amigável com o seu cliente, ele vai gostar de você, ele vai gostar do seu trabalho, ele vai recomendar o seu trabalho para outras pessoas. Então, isso na encomenda pessoal é crucial, porque daí a pessoa vai postar a sua arte e vai falar, a arte foi feita por tal pessoa. E quando alguém vê e fala, nossa, que legal, eu quero uma também, ele vai falar, nossa, faz sim, porque esse artista é ótimo. E isso com tudo, né? Pode ser que as editoras elas tenham ali uma relação estabelecida entre elas. E se você for um artista que consegue entregar tudo dentro do prazo e tiver ali anotando e adotando todos os requisitos que o cliente pede, ele vai gostar muito de você, vai gostar muito do seu trabalho, vai ver que compensa pagar pelo seu trabalho, vai valorizar o seu trabalho e vai, obviamente, indicar o seu trabalho para outras pessoas. Então, ter essa consideração com o cliente é de extrema importância e uma prioridade. Uma coisa que pode acontecer muito, principalmente com iniciantes, mas acontece muito com quem já está há um tempo na área também, é de chegarem alguns clientes e falarem tipo, olha, eu tô aqui com esse projeto que eu quero realizar, mas eu não tenho nenhuma forma de te pagar agora. Você pode fazer de graça para mim, que daí eu troco por divulgação. A gente divulga você e vai ser já uma forma de pagamento. Isso é uma coisa que muitos iniciantes caem porque, eu não estou fazendo nada mesmo, eu não tenho trabalho, vamos lá, né? Divulgação é bom. Mas ao mesmo tempo, eu acho que é uma coisa muito ruim, tanto para o próprio artista quanto para a comunidade de artistas, porque primeiro que você não está valorizando o seu próprio trabalho. E no começo é difícil mesmo, porque você ainda não tem uma perspectiva de o quão bom o seu trabalho é. Então, muitas vezes a gente aceita qualquer coisa, ou um valor muito baixo, ou mesmo quando a pessoa não tem esse dinheiro e ainda pede para você fazer algo. E não é o recomendado. Tenta focar mesmo em enriquecer o seu portfólio. Então, se você não está fazendo nada, se você quer divulgação, enriquece seu portfólio e não, sei lá, não cai nesse papo dessa galera, porque muitas vezes não resulta em nada. Eu já fiz isso e não resultou em muita coisa. E, sei lá, é só muito triste que certas pessoas tenham que se submeter a isso e certas pessoas façam isso com artistas, né? Porque tem que ser valorizado, mesmo que você ainda seja iniciante, né? Você não pode abusar de alguém dessa forma. Então, use esse tempo que você usaria para estar fazendo essa peça para essa pessoa, para você enriquecer o seu portfólio e ter mais chances de você conseguir uma oportunidade melhor no futuro. Mas, Gabi, eu preciso de divulgação, eu realmente estava precisando disso. Eu acho que a melhor coisa que você faz é você fazer fanart. Porque, de verdade, eu tenho um público muito grande no Instagram e no Twitter, e eu acho que isso se deve principalmente por eu ter feito muita fanart no começo de tudo. E era o que eu gostava de fazer, desde criança eu faço fanart, né? Eu que não sabia que era fanart, mas eu desenho coisas que eu gosto, tipo desenhos que eu gosto, personagens de desenhos que eu gosto, cantores que eu gosto, bandas que eu gosto. E isso foi trazendo esse público desse monte de coisa, tipo, eu gosto de Gravity Falls, eu fiz um desenho de Gravity Falls. Os fãs de Gravity Falls começaram a me seguir. Teve uma época que eu gostava muito de uma banda, Five Seconds of Summer, e eu desenhava muito eles, e os cantores viram e divulgaram o meu trabalho. E vários fãs da banda me seguiram naquela época. Então, você fazer fanart pode ser uma boa coisa, porque você está desenhando uma coisa que você gosta e você está divulgando o seu trabalho. Então, sei lá, tem esse cantor que eu gosto, eu vou desenhar ele, marca ele várias vezes, para ver se ele vê e divulga o seu trabalho. Ou mesmo youtuber. Eu já trabalhei muito com. Ui, bati aqui. Eu já trabalhei com o Luba, que ele viu meu trabalho, eu tinha feito uma fanart dele, realista,
e ele viu meu trabalho, o restante do meu trabalho, gostou muito e ele pediu para fazer as artes da camiseta dele. E ele me pagou por isso. Então foi uma oportunidade que eu consegui por meio da fanart. E não sou só eu, né? No caso, também tem aquele ilustrador famoso, Piccolo, que ele começou fazendo fanart de Teen Titans e bombou na internet, né? Todo mundo viu. E eventualmente a própria DC notou ele e agora ele tá trabalhando na DC fazendo HQs originais dos Teen Titans. Então, pode ser que não necessariamente porque você faz fanart você vai conseguir uma oportunidade dessas, tipo a do Piccolo. Pode ser que sim. Mas é interessante você fazer justamente no começo para você estabelecer esse público, você trazer pessoas para conhecerem o seu trabalho e as pessoas que conhecerem o seu trabalho podem ajudar a divulgar também. Então, por isso que ter um público também é muito importante. E a fanart eu acho que é a forma mais eficaz de você fazer isso, de atrair pessoas para conhecerem o seu trabalho. Agora um assunto que é difícil para mim até hoje e para muitos ilustradores com certeza também, mas quanto cobrar? Porque, como vocês viram, né, a área da ilustração é totalmente abrangente, tem muitas áreas de ilustração. Então é complicado você aprender a cobrar, principalmente porque muitos artistas vão cobrar de formas diferentes dependendo do trabalho que eles realizam. Então, é por isso que é difícil. Muita gente vem perguntar, "Ai, Gabi, quanto você cobra?" Eu não sei dizer, porque depende muito do trabalho, depende da complexidade do trabalho, quanto tempo eu vou levar, os materiais que eu vou usar e, sei lá, o cliente também, se ele vai revender a arte, se a arte é só para ele, como funciona. Isso tudo depende de vários fatores. E esses fatores que eu citei, eles são meio que os principais. Então, vamos dizer assim, para arte editorial, eu normalmente sigo como base a tabelinha da CIB, que, se possível, eu vou deixar o link aqui. Não sei como vai funcionar, mas eu vou tentar deixar o link aqui. Que é uma tabela que ela mostra. Eu vou até abrir ela aqui para eu conseguir falar para vocês. Tá, então aqui, ó, é um índice de referência de valores para editoriais. Então a gente tem aqui, ó, jornal, revista, livro, livro infantil, cartão postal, cartão virtual, CD, DVD. Então tem vários preços aqui, meio que o mínimo e o máximo que você pode cobrar para isso. E eu sigo muito isso, mas aí também eu considero outros fatores, não só isso. Então vamos dizer assim, uma revista veio pedir para você fazer uma capa. Então aqui a gente tem, ó, deixa eu achar a revista. Capa. Na capa, por exemplo, está pedindo para cobrar entre 1.200 e 5.000 reais. Então, isso não significa que, então uma revista pediu para eu fazer uma capa, eu vou cobrar logo 5.000 reais porque esse é o preço que está aqui. Depende muito, se tem muitos elementos, muita coisa, pode ser que você tenha que cobrar isso. Mas e se a revista pedir para você fazer uma ilustração de um personagem rapidinho com outro elemento ali, você vai cobrar 5.000 reais? Não que eu esteja desvalorizando, mas é que tem que considerar os elementos também, não só pegar um valor do nada e jogar ali. Então tem muito a se considerar. E muda para cada área. Eu estou usando editorial como exemplo porque é a que eu atuo mais e é a que eu tenho mais base para falar. Mas deixa eu ver aqui um exemplo, sei lá. Para animação, por exemplo. Não faz muito sentido cobrar, por exemplo, 5.000 reais que você cobraria numa capa para uma animação que você faria por mais de 3 meses para você animar 3 segundos de uma animação, sabe? Então, depende muito da área. Então, por isso que às vezes é interessante você conversar com alguém que trabalhe na área que você também trabalha e perguntar. Você pode perguntar, tipo, olha, eu tenho que fazer isso, isso e isso, o cliente pediu isso. Quanto você acha que eu posso cobrar? Ou muitas vezes fica naquele joga bola de você com o cliente que você pergunta, quanto você cobra? Tipo, quanto que você pagaria por esse serviço? Muitas vezes o cliente pergunta, ou você pode perguntar para o cliente, mas existe também a possibilidade do cliente já vir com um valor e falar, olha, eu preciso disso por tanto, e já falar para você o valor que ele pretende pagar. E aí você tem que avaliar se o valor é justo ou não. Tem algumas vezes que o cliente chega assim para mim e eu falo, olha, eu realmente vou levar mais tempo do que isso para fazer, se você puder, vamos aumentar o valor para tanto. Ou discutir, muitas vezes o cliente está aberto para discussão de valores, então é muito relativo. E sempre tem que levar em consideração as coisas que eu já falei, os materiais que você vai usar. Então, se você vai fazer uma encomenda e você vai usar materiais do tradicional, por exemplo, você tem que cobrar mais, porque é um material que você gastou dinheiro comprando e o material está indo embora enquanto você faz aquilo, então é considerável você somar isso ao valor final, né?
como eu trabalho com digital, não gasto tanto assim com material, mas, por exemplo, eu investi na mesa e eu tenho que investir em mais materiais, né, para tornar meu trabalho melhor, às vezes para comprar um programa melhor ou para comprar brushes, então tudo isso tem gasto, então a gente merece ganhar para a gente poder suprir esse gasto. E para as encomendas pessoais, caso vocês estejam se perguntando, tá, mas encomenda pessoal é meio diferente, né? Sim, realmente é. Muitas vezes os artistas têm tabelas fixas para as encomendas pessoais. Eu mesma tenho a minha, que eu cobro, tipo, rosto é mais fácil de fazer, porque daí é só desenhar essa parte aqui do corpo e eu faço isso em o quê? 2 horas, então é mais baratinho. Meio corpo é outro preço, o corpo inteiro é outro preço, porque daí demora muito mais para desenhar. 2 personagens também é meio que o dobro do preço, então tudo isso são coisas a se considerar. E também não é assim, sei lá, eu vou desenhar rosto por R$ 5, não é assim que funciona. Eu acho que precisa existir ainda sim a valorização do seu trabalho, mesmo que dure pouco tempo. É um tempo que você podia estar usando para estar fazendo outra coisa, então é importante você considerar isso no valor final. Então, é basicamente isso. Perguntem para os artistas que têm uma arte parecida com a sua ou que atuam numa área que você quer atuar também sobre o preço que eles cobram, sobre a tabela, sobre como eles fazem para cobrar, porque é difícil para mim falar exatamente como eu cobro, porque muitas vezes pode não ter relação com o que vocês querem, né? Então, é isso. Eu também estou aberta para responder se alguém tem interesse na área editorial ou para encomendas pessoais e tudo mais. Eu acho interessante eu comentar com vocês aqui também sobre um assunto que muita gente vem me perguntar e que é muito destacado no meu trabalho, que é o estilo próprio. Isso é uma coisa que a maioria dos ilustradores desenvolvem justamente para chamar atenção, né, no mercado de trabalho, por ter um traço original. E muita gente almeja, né, alcançar isso. E me perguntam como eu cheguei lá, como foi que eu fiz. E primeiro de tudo, para abordar esse assunto, eu quero ler um texto que eu escrevi para a coluna Inspirarte da Faber-Castell. Eu acho que o texto ainda não foi publicado, talvez quando essa palestra sair ele já tenha sido publicado, mas foi um texto que eu desenvolvi lá para essa coluna, falando justamente sobre o estilo artístico, e eu vou ler para vocês, porque eu escrevi muito bem, e eu acho que vai ser mais fácil explicar assim, e aí depois eu comento mais sobre o meu processo. O que é um estilo artístico? São exatamente esses elementos visuais e conjunto de decisões que nos permitem identificar facilmente qual a sua origem. Para artistas independentes, se torna cada vez mais importante que desenvolvam uma marca para que se destaquem em meio a essa gama gigantesca de outros artistas, assim alcançando oportunidades de trabalho e mais reconhecimento. Essa, apesar de ser a parte mais essencial da jornada, é também a maior dificuldade para a maioria dos iniciantes. Não é à toa que se torna um assunto tão discutido e, ao mesmo tempo, tão difícil de se responder diretamente. O estilo artístico está intrinsecamente ligado à identidade do artista, ao contexto no qual ele é inserido e às vivências ao longo da sua vida. Não existe qualquer fórmula ou solução direta para se encontrar essa marca. É uma construção gradativa e que muito provavelmente nunca sequer chega no fim, mesmo para os profissionais. Os desenhos animados são um tipo de referência que nos auxilia no desenvolvimento do estilo, assim como as músicas que ouvimos, pessoas que conhecemos, filmes que consumimos e livros que lemos, atualmente, eventualmente, nos moldam e impactam nossa personalidade. O estilo pessoal do artista é uma junção de pedacinhos de tudo que ele coletou na sua caminhada até aqui. E ainda existe mais estrada pela frente. Estamos constantemente experimentando e desafiando regras, procurando soluções e o nosso estilo segue junto. Para os iniciantes, é recomendado começar o mais próximo da realidade possível, estudar proporção, dimensão, luz e sombra, anatomia, profundidade, tudo aquilo lá que eu falei no começo, né? Todas as técnicas cruciais para entender sobre nossa realidade para depois desconstruí-la. É importante conhecer as regras antes de quebrá-las, tentar estabelecer um estilo próprio sem ter conhecimento básico de como as coisas funcionam, porque é muito difícil alguém criar uma coisa 100% original. Sempre vai ter alguma coisa que a pessoa se inspirou para criar aquilo. E isso não só com artistas de hoje em dia, na verdade, com artistas lá de trás isso já acontecia, né? Tanto que existem os movimentos artísticos, impressionismo, o realismo, modernismo, várias surrealismo, então tudo vai seguindo um ou outro, assim, influências se misturam até que você cria uma coisa sua. Então meu estilo dá para perceber quando você bate o olho, dá para perceber que é uma coisa minha.
Mas pode ser que você veja outras coisas. Tem gente que fala, ah, porque eu consigo ver aí um pouquinho de Disney, ah, porque eu consigo ver aí um pouquinho do que tal fulano faz. Às vezes não é tão legal quando comparam o seu trabalho com o de outra pessoa, mas tem gente que chega pessoalmente pra mim, nossa, porque tem um artista que eu gosto e me lembra um pouco o seu trabalho e, sabe, faz parte, porque muitas vezes a gente tira um pouco de inspiração dessa pessoa, ou muitas vezes alguém associa e você nem sabia que tal artista existia, então é uma linha tênue aí entre plagiar e você usar o elemento a seu favor. Então, por isso que experimentar é tão interessante. Tenta para ver, pegar vários elementos de vários artistas que você gosta e juntar e ver se fica legal. Muitas vezes casa e é o que você está procurando e tentar transmitir isso pela sua arte. Então, é um processo realmente de experimentação. Não tem como você criar um estilo sem passar por isso. Muita gente acha que existe uma fórmula, sabe? Ai, porque é só fazer isso que você consegue. Tanto que muita gente às vezes vem me perguntar sobre estilo ou sobre desenho, tipo, nossa, como é que eu aprendo a desenhar? Como eu faço para desenhar? E a resposta meio que é sempre a mesma, sabe? Tipo, pratica, experimenta, estuda. Essas são as coisas que você precisa fazer, porque não tem segredo, não existe um atalho para você tomar no mundo da ilustração. Você realmente tem que passar por tudo isso. É um caminho difícil e que precisa de muita persistência, porque você tem que estar. Eu, por exemplo, acho que eu só consegui chegar até aqui porque justamente eu desenhava muito, tipo, todos os dias. E isso é uma coisa que está mudando agora, porque se tornou meu trabalho, né? Então, esse é um assunto complicado que eu acho interessante abordar aqui agora, inclusive, que é sobre separar trabalho de prazer. Porque, querendo ou não, eu acho que a maioria dos ilustradores começa por aí. Tipo, ah, eu sempre gostei de desenhar e agora eu tô aqui trabalhando com isso. E é válido, mas isso vai mudar, isso vai gerar um desconforto, porque trabalhar por obrigação é muito diferente de fazer isso porque você gosta, e daí se torna um negócio de tipo, nossa, eu passei o dia inteiro desenhando porque é o meu trabalho, e eu não aguento mais olhar para a tela do computador, eu não aguento mais olhar para uma mesa digitalizadora. E tudo que eu menos quero fazer agora é desenhar. E aí você passa a semana toda desenhando, e aí chega no final de semana você só quer ficar longe de tudo isso. Então você não produz mais da mesma forma que você produzia antes. E tá tudo bem, pelo menos esse é o meu caso, né? Eu sei que tem gente que, sei lá, é uma máquina de desenho e não para de desenhar nunca. E pra eles pode ser muito prazeroso, mas pra mim, pelo menos, eu sinto que eu preciso desse respiro, sabe? Porque, não sei, às vezes é até sufocante. E eu tô tentando aprender ainda a balancear as duas coisas. De estabelecer um horário, uma rotina, muitas vezes pode ajudar muito. Isso tem me ajudado muito. De ter o seu espaço e trocar de roupa. Isso eu estou falando para freelancers, né? Porque quem tem um local de trabalho já é mais fácil de separar. Quando eu tô lá no local de trabalho, eu vou trabalhar e quando eu chegar em casa, eu faço o que é meu. E aí eu acho que é mais fácil mesmo. Mas, por exemplo, antes eu até, sei lá, esse ano, eu trabalhava na minha cama, no meu quarto, onde eu durmo. Então eu ligava lá o meu computador e ficava fazendo minhas coisas deitada, sentada na cama. E de pijama, e isso muitas vezes podia, não sei se eu posso falar palavrão, deixa eu. E isso muitas vezes atrapalhava tudo, porque eu ficava até de madrugada trabalhando, eu começava a trabalhar, sei lá, depois do almoço e ia até de madrugada, e daí eu não parava e não fazia intervalos. E, enfim, dá pra confundir muito as coisas por aí. E quando esse ano mesmo que eu comecei a fazer isso agora na quarentena, inclusive sou agradecida pela quarentena por isso, por esse motivo, de que eu tenho essa área aqui fora da minha casa, que tem umas mesas e tal. E aí eu pensei, nossa, eu tô tão enclausurada dentro de casa, eu acho que eu vou começar a trabalhar lá fora. E aí eu trouxe todo o meu equipamento aqui fora. E aí eu comecei a fazer isso, de levantar, trocar de roupa. Eu colocava uma roupa confortável, obviamente, mas não ficava de pijama. Vinha aqui fora e começava a trabalhar. E aí quando chegava de noite, eu percebia que estava escuro. E aí eu falava, nossa, acho que é hora de entrar, né? E aí eu entrava pra dentro de casa e não fazia mais nada relacionado ao trabalho. Então, é bom você ter um ambiente ali que você pode só trabalhar, para você não confundir as coisas. E aí, quando eu queria desenhar para mim, eu pegava minhas coisas e levava lá para dentro, para não precisar fazer no mesmo lugar que eu trabalho. Então, eu acho que isso também ajuda, de certa forma. A gente ter essa. A gente tem que ter já essa programação mental de entender o que é trabalho, o que é prazer e quando você está sentindo prazer, quando você está trabalhando, porque, querendo ou não também,
quando você tem que conquistar público, quando você tem que ter essa plataforma para você apresentar seu trabalho e ter networking e ter pessoas ali para divulgar, para você poder crescer, tudo que você desenha é meio que o seu trabalho, depende, né? Que daí você vai postar ali na sua rede, e aí isso vai atrair like, vai atrair comentário, vai atrair compartilhamento. Então, meio que mesmo o prazer ali começa a transformar em trabalho, né? E uma coisa que eu tô fazendo para separar mais ainda isso, porque eu percebi que mesmo desenhando por prazer, eu senti ainda aquela obrigação de, nossa, eu preciso fazer um desenho novo para postar no Instagram, porque faz tempo que eu não posto. E aí acaba se tornando uma cobrança pessoal sua, né? E isso já te leva um pouquinho para baixo, já é um pouco chato de se cobrar dessa forma. E aí eu comecei a desenhar realmente assim, despretensiosamente no meu caderno, tradicionalmente mesmo, fazendo uns rabiscos, uns esboços, desenhando coisas que eu gosto e não postar, tipo, tá, tem alguns desenhos que eu faço que eu gosto que depois eu vou passar pro digital e postar, só que tem muitos deles que eu faço só por fazer mesmo, porque eu quero, para não postar, para não ter realmente essa marra de eu preciso postar depois, sabe? Porque eu preciso atrair público com isso. Então, eu acho que é importante separar dessa forma para você não perder a paixão que você sente, para você não perder a vontade de desenhar que você sente, porque, querendo ou não, isso acrescenta qualidade para o seu trabalho. Então, é importante você ter uma relação boa com o que você faz. Certo, agora para as considerações finais, para a gente terminar essa palestra, eu vou ler alguns comentários, algumas perguntas que o pessoal deixou no meu Instagram. E é isso, vamos ver se eu já não respondi alguma ou se é necessário a gente conversar sobre isso. A Eharuno perguntou: Oi, Gabi, tudo bem? Tudo. E você? Pode falar como. Pode falar como sobre. Ah, acho que ela errou. Pode falar sobre como crescer no Instagram para viver de freela? Eu meio que já respondi essa pergunta, né, falando que eu acho que a melhor forma de você divulgar o seu trabalho é fazendo fanart, desenhando coisas que as pessoas vão ter vontade de compartilhar e vão, muitas vezes, alguma pessoa com mais influência impulsionar o seu trabalho, divulgando isso. Então, eu acho super válido. Mas também tem muita gente que consegue isso sem fazer fanart. É que eu acho que esse é um método que eu posso te garantir que é o mais eficaz mesmo para você conseguir trazer um público maior para sua conta e conseguir, consequentemente, clientes e freelas. Vamos ver aqui se tem mais alguma. A X Gabuki perguntou: Existe alguma dificuldade especial no Brasil para crescer financeiramente com ilustração? Essa é uma pergunta interessante, porque é um pouco mais difícil, sim. Porque é interessante, se você conseguir crescer, você tentar estabelecer também uma conexão com o pessoal lá de fora. Porque aqui no Brasil ocorre muito aquele problema de você falar o valor e a pessoa muitas vezes fica, ai, mas é muito caro, eu não vou pagar por isso, porque aqui no Brasil, infelizmente, o trabalho artístico é muito desvalorizado. O pessoal acha que, ai, qualquer um faz, ai, meu primo faz isso de graça e você tá aí cobrando. Ai, porque você pega a sua mesa e desenha, você não gosta de fazer isso, não é normal para você fazer isso, então por que você tem que cobrar? Então é uma questão que é mais difícil aqui no Brasil, sim, e lá fora eu percebo assim, por encomenda pessoal mesmo. Desde que eu comecei a fazer, eu a fazia para o Brasil e para países de fora também. E eu percebia muitas vezes que clientes de fora, eles nunca reclamavam no preço. Eu chegava, dava o preço, ou eles respondiam tipo, ah, infelizmente agora eu não posso pagar, tá? Mas boa sorte aí. Ou eles realmente pegavam a encomenda e não reclamavam de nada. Eles já iam pedir esperando o preço que você ia cobrar, sabe? Eles já entendiam que o seu trabalho precisava ser valorizado e que ele tinha que ter esse preço. Agora o pessoal daqui, eles normalmente já tendem a chorar mais, entendeu? E muitas, muitas, muitas vezes, quando eu mando o preço, eles somem, nunca mais aparecem. E tem muito essa questão de empresa ou pessoa que está começando uma empresa chegar pedindo trabalho de graça aqui, sabe? Que lá fora, pelo que eu sei, não tem muito disso, mas é complicado nesse quesito. Mas é um mercado que está crescendo muito e, como eu falei, tem muitas áreas de atuação, então não se deixa desmotivar por conta disso. É uma coisa chata que acontece? Sim, mas ainda assim é super capaz de. Todo mundo assim tem a possibilidade de ganhar dinheiro com isso e conseguir um trabalho bom com isso.
é um pouquinho mais difícil, porque muitas vezes é você mesmo que tem que fazer as coisas, você mesmo que tem que correr atrás das coisas, mas é super possível. Então, eu acho que é isso. Vamos ver se tem mais. O Cardoso Underline Christian perguntou técnicas para desenhar anime, qual a melhor ferramenta? Eu vou responder essa aqui rapidinho, porque é meio que tudo que eu já falei. Se você quer desenhar anime, desenhar mangá, então consome conteúdos disso, que provavelmente você já gosta, né? E tenta estudar, tenta ver, tipo, ai, beleza, no anime os olhos são assim, no anime normalmente é assim. Então tenta pegar os elementos, estudar os elementos e aplicar para sua arte. E estudar, obviamente, praticar. Eu acho que é só essa resposta que eu consigo dar agora. A Evas. Nossa, peraí, eu vou ter que soletrar porque eu não sei ler isso. Evastph. Evas. Perguntou: Ei, Gabi, fala um pouco da sua trajetória e também quais foram as suas maiores dificuldades no início. Eu falei já sobre minha trajetória, né? Mas sobre as dificuldades, deixa eu pensar. Eu acho que foi mais isso mesmo, de ter que estudar as coisas, tipo, básicas da ilustração, que é muito chato. Gente, é muito chato. Se eu tivesse com minha pasta aqui perto, eu mostrava. Mas era basicamente uns desenhos de tipo. Eu tinha que ficar desenhando uns objetos com a luz batendo de um lado e sombra do outro. Era tipo um cilindro. Aí eu tinha que fazer vários quadradinhos e aí pintar, tipo, esse aqui branquinho, esse aqui um pouco mais escuro, esse aqui um pouco mais escuro, e ir chegando até o bem escurão e ir fazendo isso devagarzinho, porque o professor não deixava você só rabiscar de uma vez, ele falava, tem que construir camadas. E aí você tinha que ir lá, uma camada, duas camadas, três camadas. Então, desenvolver essa paciência é um pouco difícil. Sendo que eu já me considero uma pessoa paciente. Então, imagina para quem é impaciente e quer ver o resultado logo, então imagino que deve ser pior ainda. Mas desenvolver essa paciência para estudar os fundamentos no começo eu acho que foi bem difícil, porque eu pensei em desistir várias vezes, porque era muito chato. Mas tem que passar por isso, a maioria das pessoas, né? Tipo, pode ser que você, sei lá, tenha mais facilidade em aprender e aí você consiga rápido, mas eu acho que eu consegui avançar rápido justamente por isso, porque tem muita gente que vem, nossa, como você é nova, como você consegue fazer isso tão nova? Foi justamente porque eu comecei a estudar isso muito nova, então eu consegui evoluir proporcionalmente ao tempo que eu estudei, né? Então é isso, eu acho que quanto mais você sofrer, é horrível falar isso, mas eu acho que quanto mais você sofrer para aprender, mais você vai evoluir rápido. Não que eu acho que você precise sofrer para aprender necessariamente, eu não sou muito apta a esse tipo de pensamento, mas no meu caso, pelo menos, eu sou grata que eu sofri, porque pelo menos eu consigo não sofrer tanto agora. E deixa eu ver se tem mais alguma outra dificuldade. Ah, mas no início mesmo, eu acho que é isso mesmo, porque eu tenho dificuldades até hoje em dia que eu tenho que enfrentar, né? E muitas delas persistem, que é tipo, justamente isso de separar prazer de trabalho, muitas vezes dificuldade de cobrar mesmo, porque muitas vezes chega um trabalho que. Ah, mas eu vou falar mais sobre isso mesmo. E também tem a questão da comparação, né? Que no início muitas vezes é muito difícil, porque você vê aquele monte de artista já super evoluído e com um trabalho super consistente, e você quer chegar lá logo, mas não tem como você pular etapas, então você tem que ficar consumindo esse conteúdo e ao mesmo tempo você se sente meio desmotivado. E muitas vezes eu me motivava também, então era um sentimento muito ambíguo, sabe? Tipo, tinha hora que eu olhava para aquilo e ficava, nossa, por que que eu tô fazendo isso, sabe? Eu nunca vou chegar ali. E tinha hora que eu ficava, não, mas se eu praticar bastante, eu vou conseguir chegar lá. E então passar por essa dificuldade de entender que comparação não é muito bom, mas a gente acaba fazendo eventualmente é complicado. Isso hoje em dia, isso continua hoje em dia e com certeza continua para muitos artistas, muitos, 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 muitos mesmo. Então é complicado. Deixa eu ver aqui se tem mais. O Souza.Giovanni perguntou: Como descobriu seu amor pela ilustração? É complicado pra mim responder isso porque pra mim é muito natural, de verdade. Desde que eu era bem pequenininha, assim, eu gostava muito de desenhar. Eu não era. Eu gostava de brincar na rua, eu era meio moleca também, mas eu gostava muito de ficar em casa desenhando. Então eu não nem ligava tanto assim pra boneca, pra essas coisas. Eu gostava mesmo era de desenhar. Eu pegava giz de cera e ficava lá rabiscando desde que eu era bem pituca. Então,
complicado porque isso cresceu comigo. E foi uma coisa que eu não parei pra olhar, tipo, nossa, realmente eu gosto muito disso. Era uma coisa que eu só levei como se fosse qualquer outra coisa da vida, sabe? Como se fosse real, natural. Eu acho que é natural, então é complicado responder quando que eu descobri. Mas é isso. Aí o Doug Underline Draw perguntou como foi o meu processo para desenvolver meu estilo consistente nas artes. E eu basicamente já respondi isso, né? Que foi basicamente isso de ir pegando várias referências e inspirações de outros artistas e de coisas que eu gosto e ir juntando. Foi isso. Agora deixa eu ver se tem mais. Perguntas interessantes chegaram aqui. Vamos lá. A Vitória Gropo, oi Vitória, perguntou: quando você descobriu que tinha potencial para ilustrar? É quase a mesma pergunta de quando eu descobri que eu tenho minha paixão, né? Só que potencial é um pouco diferente. Cara, é que assim, eu sou meio sortuda, porque eu era muito bajulada. Tipo, todo mundo sabia que eu gostava muito de desenhar e eu já era a criança artista da sala de aula, sabe? Então, tipo, eu sempre desenhava no meio da aula, no caderninho, assim, e o pessoal via e falava, nossa, como você desenha bem, era uns desenhos podres, uns desenhos feios, mas todo mundo, sei lá, por eu desenhar muito, o pessoal já me reconhecia como a desenhista, sabe? E os professores incentivavam isso, inclusive, na minha escola. Eu fui muito sortuda, porque por eu ser essa pessoa criativa e que estava sempre desenhando, os professores eles não ficavam tipo, Gabi, vamos lá, vamos prestar atenção na aula. Porque para mim era até mais fácil prestar atenção na aula enquanto eu estivesse desenhando do que se eu parasse e tentasse ouvir, porque daí eu começava a me distrair, eu divagava. Então eu precisava ter ali alguma coisa para eu me concentrar em segundo plano, para daí eu poder ouvir, entendeu? Então, os professores da escola que eu estudei, eles foram, tipo, muito compreensivos mesmo comigo e me incentivavam. Então, eu meio que tive essa roda de pessoas, todo mundo ali nessa minha bolha me incentivou muito, tanto os meus amigos, quanto meus professores, quanto minha família. Então, quando eu ouvia isso, eu sabia que eu tinha potencial, sabe? Mesmo que eu nem tivesse na época. O pessoal falava, nossa, como você desenha bem, nossa, porque você é artista. Quando você crescer, você vai ser ilustradora. E aí eu ficava tipo, eu vou ser mesmo, eu tenho todo o potencial. Sendo que era um desenho muito feio, mas aí eu fui praticando e foi melhorando conforme o tempo, né? Então, eu acho que ter tido esse privilégio que eu tive de ter pessoas ao meu redor me apoiando facilitou demais. Então, assim, beleza, eu tenho meu mérito, mas o ambiente que eu cresci. Opa, bati. O ambiente que eu cresci foi o principal fator para eu ter conseguido chegar onde cheguei, né? Então, sou muito agradecida por todo mundo que me apoiou e que me fez perceber que eu tinha esse potencial, né? Porque talvez eu não teria feito isso se eu não tivesse todo o apoio que eu tive. O Carlos Eduardo Braido perguntou: você tem algum ou alguma ilustrador ou ilustradora que te inspira? Nossa, eu tenho vários. É até difícil responder, deixa eu pensar. Bom, desde que eu comecei, eu gostava muito da Lentore. Ela é uma artista incrível. Eu vou até abrir aqui meu Instagram pra ver, porque, meu Deus, é muita gente. Eu me inspiro muito no Russell. Como que é o sobrenome dele mesmo? Russell. É assim que ele se apresenta nas redes sociais. Eu amo a arte dele. Deixa eu pensar quem mais. É que é tanta gente que a gente até confunde, né? Eu me inspiro muito no Luiz Gueria, que inclusive conhece meu trabalho e eu fico muito fangirling por saber que ele, né, me conhece. Inclusive foi ele que me indicou para fazer o curso no Creana e por isso que eu fui, porque ele falou que eu sou uma artista boa e que eu merecia estar lá e eu fico, tipo, pasmada. Para arte infantil, eu sou muito fã do Vidi Sierra. Ele é incrível. As artes infantis dele, eu me baseio muito nelas. Meu próprio amigo Viena, ele é uma puta inspiração pra mim, inclusive outro artista de Limeira que vocês deviam conhecer. Tem o Vitor Kahn, que também é aqui de Limeira, com o pessoal do Ilustrata, super inspiradores eles, maravilhosos. Inclusive ele fez FAO, o Vitor Kahn. Eu sou muito fã também do estilo da Sweeney Boo. Eu falo pelo user da pessoa, porque muitas vezes eu vejo mais o user do que o nome, então eu vou falar pelo user mesmo, Sweeney Boo. Deixa eu ver se tem o nome dela escrito aqui. Não, é só Sweeney Boo mesmo. Às vezes esse é até o nome dela, né? Não sei. Gosto muito da arte dela. A Sailor Amélie também, puta artista boa. Enfim, é tanto nome, gente. Eu vou falar só alguns aqui e, inclusive, depois eu vou passar pro editor alguns artistas que eu gosto para ele colocar as fotos aqui e vocês entenderem, verem se tem, inclusive, alguns elementos da minha arte que dá para reconhecer na dessas pessoas.
Mas fica aí esses nomezinhos que me inspiram muito e que me deixam muito feliz de existir para poder ver a arte deles. A Fernanda Zandona perguntou há quanto tempo que eu ilustro. Bom, como eu falei, eu comecei a trabalhar mesmo em 2015, mas se eu for considerar o tempo que eu estou desenhando, eu não consigo nem dizer, porque desde sempre. É complicado. O Diego Ribeiro perguntou: existe dom ou é muita prática mesmo? Essa pergunta é bem interessante, porque é legal a gente abordar aqui. A gente tem que desmistificar de que dom existe, porque dom não existe. A gente pode até nascer, eu pelo menos acho, isso é uma coisa que eu acho, que a gente pode nascer com facilidades. Tipo, eu sou uma pessoa que claramente sou muito criativa, porque por exemplo, eu me dou muito mal com números, eu sou horrível em matemática, geometria, qualquer coisa que envolva muito metodismo, muita, assim, né, concentração, cálculo, essa parte mais de exatas, eu não tenho nada desenvolvido. Então, por eu ser uma pessoa criativa, pode ser que eu tenha muita facilidade em desenvolver habilidades criativas. Então, por exemplo, desenho para mim foi uma coisa que eu sempre gostei muito, então eu desenvolvi rápido e eu procurei desenvolver rápido, então é uma coisa que hoje em dia eu cheguei num nível que eu tô bem. Mas teve uma época que eu fiz piano também, aula de teclado, e eu fiz por um bom tempo também, fiquei muito boa, só que daí eu parei e hoje em dia eu nem sei mais tocar piano. Então, tipo, é uma coisa que você pode ter facilidade para aprender, mas não significa que você nasceu com esse dom, nossa, porque eu nasci assim, eu nasci sabendo desenhar. Como que alguém nasce sabendo fazer alguma coisa, sabe? Não existe isso. Existem facilidades, eu acredito nisso. E não significa que só porque alguém não tem facilidade em algo, que ele não vai saber fazer. Então pode ser que você não tenha facilidade nenhuma para saber desenhar, mas se você praticar muito, você vai chegar lá um dia. Então isso não é motivo para desmotivar ninguém. É uma coisa que inclusive eu tô falando a partir do que eu penso, pode nem ser verdade, pode não ter nada a ver. Mas é basicamente isso, tira da cabeça que dom existe porque não existe mesmo. É uma coisa, não sei nem quem que começou com esse conceito, mas a gente ouve de tia, de vó, né? Ai, porque que dom bonito, e a gente até releva. Mas o ideal mesmo é a gente não pensar nisso, porque pode ser desmotivador, né? Nossa, eu não vou chegar lá porque essa pessoa nasceu com dom, eu não nasci, então como que eu vou conseguir, sabe? E não é parâmetro, sabe? Não tem que ser um bloqueio para você atingir o que você quer atingir, porque realmente, se eu não tivesse praticado, eu nunca teria chegado aqui. Se eu não tivesse feito essa aula que eu falei que foi horrível, que para mim foi muito difícil passar por ela, e se eu tivesse desistido no começo, eu com certeza poderia chegar lá um dia, só que ia demorar muito mais. Então, é isso, é muita prática mesmo. Como você se sente sabendo que inspira muitas pessoas com o seu trabalho? Perguntou a Jéssica Pereira. Ai, eu acho que essa é a melhor forma de encerrar, né? Porque eu realmente quero agradecer muito todo mundo que acompanha meu trabalho. Porque eu acho que essa é a motivação, a maior motivação que um artista pode ter, sabe? Tudo bem que é importante você também se sentir autossuficiente e não precisar de ninguém, que na verdade eu acho que nem é possível, mas você ter essa independência é muito importante. E eu acho que saber que tem pessoas do meu lado e saber que tem gente que realmente usa o meu trabalho para se inspirar e que olha para ele e que admira, assim como eu admirei o trabalho de muita gente, de muitos artistas que foram eles que me fizeram chegar até aqui, isso é tipo surreal, sabe? Porque quando você, sei lá, gosta muito de uma coisa, é incrível saber que esse sentimento está sendo voltado para você, sabe? Então, é real surreal, não sei nem o que falar, porque eu fico envergonhada quando as pessoas chegam pessoalmente e falam, nossa, porque eu amo o seu trabalho, e eu fico sem ter muito o que responder, porque é só muito bom saber que eu tenho todo esse apoio e que meu trabalho atingiu esse nível de poder chegar nas pessoas de uma forma bem forte e emocional, porque para mim, se você se inspira em algo, você tem uma conexão emocional com a pessoa. Então, saber que meu trabalho chegou nesse nível é simplesmente incrível, faz tudo valer a pena. Então, vamos terminar com esse sentimento de amor, carinho. E eu quero agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Eu espero de verdade que eu tenha conseguido transmitir um pouco de como foi a minha jornada e ter, enfim, transmitido a mensagem de uma forma clara para vocês e que eu não tenha me embolado tanto, porque eu só consigo falar assim, acho que efetivamente se eu falar
tudo junto de uma vez e ir seguindo a conversa como se eu estivesse falando com alguém de verdade, até porque eu tenho um pouco de vergonha de câmeras, mas nessa época, a gente tem que superar isso, né? Então, muito obrigada mesmo pela atenção, muito obrigada de novo pelo pessoal da FAO que me chamou para participar. Eu estou muito feliz e eu espero que futuramente a gente tenha a oportunidade de fazer de novo. Então, um beijão, gente. E eu só quero lembrar vocês de que eu tô aberta para perguntas sim. Então, se você chegar no meu Instagram ou no meu Twitter ou no meu e-mail perguntando alguma coisa, pode ter certeza que eu vou dar o máximo para responder. Se eu não responder foi porque eu não vi, principalmente no Instagram, porque eu não tenho tanto costume assim de olhar as DMs, então tem vezes que eu pego e fico respondendo tudo de uma vez, mas é uma coisa que eu faço sempre. Eu admito que o Twitter para mim, se você realmente quiser uma resposta rápida minha, o Twitter é a melhor forma. Então podem ir lá conversar comigo. Eu tô super aberta para conversar, para responder perguntas, mas eu espero que eu tenha conseguido responder o máximo delas aqui. E, enfim, é isso, gente. Um beijo, abraço e se cuidem, hein? Tchau, tchau.